Hebreus capítulo 1, do verso 1 em diante, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Você pode dizer amém? Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos navegar em alguns versículos durante a mensagem. E para explicar cosmovisão, o que seria cosmovisão? Cosmovisão é um termo que nasceu na filosofia há muito tempo atrás, mas houve um escritor alemão que no final do século XIX escreveu um livro, Introdução às Ciências Humanas, e ele colocou esse termo, vamos dizer assim, catalogado oficialmente, cosmovisão. O que seria uma cosmovisão? Cosmo traz muito para nós a ideia de universo, né? Se você vê, tem uma série chamada Cosmos, onde é falado do universo, dos planetas. Então a cosmovisão, ela é uma visão ampliada, uma visão aumentada, uma visão que ela observa todos os fatos ao redor da nossa vida, das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós defendemos. A cosmovisão, ela se abrange a muitas áreas, uma forma de ver as coisas além de simples pontos isolados. E o que seria a cosmovisão cristã? Seria uma visão de mundo cristão, ou cosmovisão, que se refere a um conjunto de distinções filosóficas e religiosas que caracterizam o cristianismo em relação a questões comuns como a natureza da verdade, a existência do homem, o sentido do universo, o destino do universo, os problemas da sociedade e dentre outros. Ou seja, cosmovisão é um pensamento, uma ideia de observação, que você observa tudo à luz de uma lente maior, para que possa se entender cada coisa no seu devido lugar. E dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, todos nós temos uma cosmovisão. Você talvez só não sabia ou não tinha ouvido nesse termo. Mas cosmovisão basicamente cristã é tudo aquilo que nós cremos à luz do que nós lemos, do que nós estudamos, daquilo que foi ministrado ao nosso coração e daquilo que vai sendo construído ao longo do tempo na nossa vida. Da sua vida, do seu nascimento, desde o momento em que você teve consciência, que para muitas pessoas é diferente. Algumas pessoas com 10 anos de idade, crianças, já começam a ter consciência de alguma coisa. Outros com 12, outros com 30, infelizmente. Tem muitos que demoram anos para ter uma consciência madura, crescida. Mas todos nós estamos debaixo de alguma cosmovisão. Por quê? Nós estamos debaixo de algo que nós cremos, defendemos. Então, ao olharmos para a Bíblia, nós podemos ter uma visão geral da cosmovisão cristã. E fazendo uma breve observação do Evangelho construído nos últimos anos, dos anos 90 para cá, 80, nós vimos um movimento muito grande crescer, chamado Teologia da Prosperidade, onde se pregava muito sobre as pessoas buscarem os bens materiais, salários gigantescos, porque era isso que Deus prometia para elas, dizendo eles ao pregarem isso. E mais ou menos em 1987, se eu não me engano, David Wilkerson, um grande profeta, pregador, ele disse que chegaria um dia em que o mundo inteiro pararia. O comércio, a economia, isso foi uma profecia. Mas depois disso, um grande avivamento começaria a acontecer, que apesar de esse momento em que o mundo parasse, muitas pessoas se afastariam da fé, muitas pessoas perderiam a sua fé em Cristo, se afastariam da graça de Deus. Também de outro lado, muitas pessoas começariam a buscar a Deus desesperadamente, começariam a buscar em tempo de oração, começariam a se aprofundar mais na palavra, e aí sim aconteceria um grande avivamento. Então, olhando para isso, nos Estados Unidos principalmente, muitos pregadores começaram a falar
do evangelho que lhe prometia coisas, que lhe prometia bens. E esse movimento cresceu. E muitos de nós que nos convertemos há mais ou menos uns 15 anos para trás, acabamos sendo influenciados ou não no início da nossa fé, pelo que se pregava nos anos 80 ou anos 90, porque isso constrói uma cosmovisão na igreja. Às vezes, só por as pessoas ouvirem uma breve frase, elas constroem e baseiam a sua vida, ou parte da sua vida naquilo, um comportamento, uma forma de acreditar, e aí elas constroem uma cosmovisão, mesmo sem saber, porque elas passam a caminhar naquela direção. Então, a palavra de Deus, ela tem uma cosmovisão geral para nossas vidas, uma cosmovisão geral do Evangelho. Então, o Evangelho construído ao longo do tempo, ele foi construído de forma, ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos, foi construído de forma que deixou muitas pessoas com um entendimento errado sobre muitas coisas a respeito do Evangelho. Como eu disse, muitos até hoje ainda acreditam que o Evangelho, ele vem para nos dar coisas. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho, ele só vem para nos dar cura. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho, ele só vem para nos deixar mais felizes. E depende do conceito de felicidade que essa pessoa tem. Então, todas essas cosmovisões, elas foram sendo construídas de acordo com as influências que nós sofremos ao longo do tempo. Porque nós somos influenciados de fato, pelo meio onde vivemos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, com quem falamos, com quem andamos. Tudo isso ao nosso redor construirá e influenciará com certeza na cosmovisão que nós teremos. E então, falando de Evangelho, algumas pessoas têm uma cosmovisão cristã um pouco mais liberal, do pode tudo, ou um pouco mais legalista, do não pode nada. E quando que o certo é que uma cosmovisão centrada na palavra de Deus, com a maturidade da mente de Cristo, ela nos mostrará um equilíbrio para a vida cristã em relação à vida de igreja, ao reino de Deus e ao mundo onde nós estamos introduzidos. Porque nós não somos do mundo, mas ainda estamos aqui. Então, às vezes esquecemos, né? As pessoas esquecem, não, eu sou do reino de Deus. Eu não converso mais com alguns certos amigos, eu não ando mais com algumas pessoas, dependendo da cosmovisão que tal pessoa possa ter. Nós podemos ser influenciados e influenciar o meio que nós estamos vivendo. E a importância de uma cosmovisão centrada na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, é que ela nos mostrará a maneira certa de lidar com as questões da vida, com as questões do reino, com as questões da casa de Deus, com as questões da vida secular, com as questões da vida fora da igreja, com as questões da vida na família. Tudo será influenciado pela cosmovisão, centrada ou não, do Evangelho que nós temos. Quem entendeu, diga amém. Vamos prosseguir. E o que a Bíblia nos mostra como plano geral do Evangelho? Nós lemos em Hebreus capítulo 1, no verso 1, aqui na Bíblia, na versão NVI, ela tem a expressão, começa o texto seguinte: há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Pause aí um pouquinho. Há muito tempo Deus falou. Então, como eu disse, Deus não está falando só nesse tempo. Deus, ele não está falando do Evangelho, não está falando sobre o seu reino, não está falando sobre os céus, somente nos últimos dias. E Deus está sempre falando para o tempo em que nós estamos vivendo. No caso da sua palavra, Deus está falando toda hora. Na sua palavra, Deus está falando toda hora. Então o autor começa a nos contar uma história de como a mensagem foi entregue aos homens ao longo do tempo. Ele diz: há muito tempo Deus falou. A primeira vez que nós ouvimos falar do Evangelho de Jesus foi no Antigo Testamento. Você pode abrir comigo Gênesis capítulo 3, do verso 8 em diante. Gênesis 3, do verso 8 em diante, diz: ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
Esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, pois estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Até aqui, meus irmãos. Nós chamamos essa citação de Gênesis 3,15 de proto-evangelho. O que seria isso? Seria o primeiro evangelho falado. Como assim, evangelho no Antigo Testamento, no jardim? Sim, queridos, porque o evangelho é Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo, a primeira promessa da vinda de um filho que esmagaria a cabeça da serpente foi entregue à mulher, dentro do Éden. Para nós termos a cosmovisão geral do evangelho na Bíblia, nós precisamos voltar onde todas as coisas começam. E as coisas começam onde o homem caiu. Então o Senhor olhou para aqueles dois e disse: vou colocar inimizade entre você e a serpente, entre a sua descendência e a descendência dela. E este filho que irá nascer, ele vai lhe pisar a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E Deus estava falando de Jesus Cristo. E nós vamos ver ao longo da Bíblia que era de Jesus Cristo. Aqui começa o proto-evangelho, o primeiro evangelho a ser falado, dentro do jardim. Adão e Eva tinham acabado de cometer o maior pecado da humanidade, e Deus falou do evangelho para eles. Logo, instantaneamente, o pecado apareceu, e Jesus Cristo logo apareceu. Se nós olharmos e entendermos que Deus não foi pego de surpresa, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas. O escritor de Hebreus continua: e havendo Deus falado antigamente, falou muitas vezes. E como muitas vezes, sempre tem uma primeira vez, e como nós vimos agora, Deus falou a primeira vez em Gênesis 3. E aí depois nós começamos a ver uma progressão da promessa. Muitas pessoas podem dizer que a Bíblia ela se baseia em obediência, que a Bíblia ela se baseia em você ouvir os mandamentos de Deus para viver bem, e muitas coisas. Mas a Bíblia ela conta uma história que tem início, meio e terá fim. E essa história ela se baseia em uma promessa. Diga promessa. Porque, amados, depois que Adão peca, só restou a promessa de Cristo vir ao mundo. Não havia outra coisa a ser feita. Como Deus vai construir isso? Deus é muito paciente, queridos. Deus esperou aproximadamente 4.000 anos para que Jesus viesse à terra. Ele pacientemente esperou o que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos, para que Jesus Cristo viesse até nós, em carne, sangue, ossos, para oferecer o seu sacrifício. Então nós vemos a primeira vez com Adão, a segunda vez nós vemos com Noé, a aliança de Deus com a descendência de Noé, e todos aqueles que viriam depois. Gênesis capítulo 8, acompanhe comigo. Nós vamos abrir vários versos. Do versículo 21. Isso depois do dilúvio, depois de
tudo ter acontecido, o Senhor diz, Gênesis 8:21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Agora vá para o capítulo 9, verso 12, diz, e Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Por mais que intrinsecamente nós podemos determinar que Deus não estava falando de forma clara, mas tudo que aconteceu depois da queda do homem e da promessa de Jesus Cristo através do que Deus disse a Eva, tudo que aconteceu na história foi para construir, foi para preparar o momento exato em que Cristo iria vir. Por isso que se você entende que a Bíblia inteira ela se baseia na promessa de Jesus Cristo vir, resgatar a sua igreja, resgatar a sua noiva, preparar morada, você não olhará para algumas histórias da Bíblia, para alguns fatos na Bíblia de forma isolada. E é aí que nascem as heresias, é aí que nascem ideias erradas a respeito do Evangelho. Quando as pessoas olham para a Bíblia, para situações, para histórias, para momentos, com homens de Deus que sofreram coisas, ou tiveram que fazer coisas de forma específica, as pessoas olham de forma isolada para esses eventos, elas tiram coisas dali que Deus não está pedindo que tirem. Porque existe uma visão geral que a Bíblia está contando uma história. Você pode dizer amém por isso? Então, quando nós entendemos cada vez mais que a Bíblia não se baseia apenas em Davi vencer um gigante, que a Bíblia não se baseia apenas em Paulo e Silas cantarem na prisão e eles serem libertos, mas em que todo, desde o início da queda de Adão até o último verso de Apocalipse, Deus está contando uma única história, a história da sua promessa e da sua redenção. Depois disso, Deus fala com Abraão. Em Gênesis 12, nós vemos Deus falar com Abraão e também prometer a ele muita descendência. Deus prometeu a Abraão ser abençoado, que a sua descendência encheria a terra e seria muito abençoada, próspera. E se nós olharmos para esse fato isolado, se nós tirarmos versículos dos lugares onde eles fazem parte, nós começaremos a ter ideias erradas do Evangelho. Desses textos é que nasce a ideia de que Deus sempre tem que me abençoar, não importa o que aconteça. De que Deus sempre tem que fazer a minha vontade, não importa o que aconteça. Porque no Antigo Testamento, Moisés orou e Deus ouviu a vontade dele. Porque no Antigo Testamento, Abraão fazia coisas que Deus concordava com muitas delas. Mas se você olhar que há uma história sendo contada, em que Deus preparou todas as coisas para acontecer no seu exato tempo, nós entenderemos que aquilo tudo faz parte do plano maior de Deus, do plano da maior cosmovisão do Evangelho. Nós não podemos olhar para a Bíblia em fatos isolados. Você pode achar estranho o que vai ouvir de mim agora, mas Deus não tem uma palavra para você. Deus não tem uma promessa para você. Porque quando nós entendemos a cosmovisão do Evangelho, nós entendemos que Deus está sempre falando para nós, sempre falando para o seu corpo, sempre falando para a sua igreja. E se nós olharmos para a Bíblia e entendermos que Deus está falando exatamente comigo, uma pessoa isolada do corpo, isolada do seu reino, isolada do seu plano, eu vou começar a desenvolver um senso egoísta e achar que sou muito especial para Deus. Então, quando nós nos posicionamos e entendemos, não, eu faço parte de um plano. Deus disse, eu vou matar esse povo para Moisés. Moisés disse, isso não pode ser possível. Então, Senhor, risca o meu nome do teu livro, porque esse é o povo que o Senhor prometeu tirar do Egito. Moisés entendia que o plano de Deus era maior do que a própria vida dele. O plano geral de Deus para o seu povo, para a história, era maior do que a própria vida dele. Quando você entende que há um plano maior do que a sua vida, você entende que você faz parte do propósito geral de Deus para a história do universo e da humanidade.
Depois de Moisés, Deus falou de várias maneiras, é o que Hebreus diz. A terceira coisa que ele diz no verso 1, de muitas maneiras aos pais. Quem são os pais? Primeiro Adão e Eva, depois Noé, depois Abraão. Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, a lei, para expressar para aquele tempo, para aquele momento, para aquela parte da história, que era assim que ele iria conduzir o seu povo. E de muitas maneiras que Deus falou, não somente com as tábuas da lei, mas com a arca de Noé, o tabernáculo no deserto e as profecias dos profetas. E é interessante que Moisés, depois de receber os 10 mandamentos, se você ler a história, você vai perceber um homem um pouco diferente. Que Moisés ainda tinha muitas dúvidas no início da sua comissão para tirar o povo de Deus do Egito, para libertá-los. Todos esses símbolos bíblicos do Antigo Testamento, as tábuas da lei, o tabernáculo, tudo aponta para a promessa feita lá no Jardim do Éden. E então o escritor dos Hebreus termina o verso dizendo: e nestes últimos dias falou pelo Filho. Diga, falou pelo Filho. Diga, nestes últimos dias falou pelo Filho. Onde estiver últimos dias na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles não estavam falando exatamente dos últimos tempos, mas daqueles dias onde estavam se escrevendo as cartas, onde estavam se vivendo as experiências ainda muito recentes de Jesus Cristo. Então ele fala dos últimos dias em que Cristo andou na terra. Nos últimos dias falou pelo Filho. E no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Jesus Cristo começando a falar de uma coisa: do seu reino. E o seu reino tinha uma mensagem: arrependei-vos, pois o reino está próximo. Muita gente acha que essa só é uma mensagem dos fins dos tempos, mas essa foi a primeira mensagem pregada por Jesus em Mateus. Em Mateus inteiro nós vemos Jesus falar do reino de Deus. Se você for ver no capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus, no Sermão da Montanha, ele começa a expressar a lei escrita por Moisés de uma maneira para os tempos do Novo Testamento. Então Jesus disse: olha, foi proibido que matasse, mas se você falar uma palavra que fira o coração de alguém, você assassinou essa pessoa. Então Jesus começou a traduzir a lei de Moisés antiga para os tempos do Novo Testamento, fazendo com que agora a sua palavra de direção seja aquela. Jesus instituiu o início da sua pregação do seu reino com o Sermão da Montanha e as leis aplicadas àqueles dias. Ele começou a falar. O Evangelho foi falado pelo Filho. E aí eu quero que você abra em Hebreus capítulo 2, só virar a sua página. Onde o escritor diz o seguinte, do verso 1: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito, distribuídos por sua vontade. Diga amém. Então o escritor diz: o que nós temos ouvido, temos dado a tamanha atenção necessária? Como eu disse, Deus falou ao longo da história o tempo inteiro, mas qual é a geração que mais ouviu a Deus? Será que nós conseguiríamos medir? Qual é a geração na história da humanidade que mais ouviu a Deus? Porque às vezes nós podemos basear ouvir a Deus nos suas próprias vontades, mas quantos ouviram de fato a Deus naquilo que Ele tem planejado para a história? Então, nós
fazemos essa observação inicial do Evangelho, de como ele começou, de como ele foi falado, de como ele foi iniciado. E então nós partimos um pouco para o poder do Evangelho. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Então, qual é o poder de fato do Evangelho? O que com tudo isso, com essa história da humanidade, da queda, do homem ter se tornado indigno do jardim, indigno da salvação, ele então, agora, como definir que poder esse Evangelho tem? E aqui nós vamos entender. Romanos capítulo 1, no verso 16, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Você pode repetir? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aonde foi que Cristo apareceu nos tempos de Abraão? Pela sua fé. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 4. Onde foi que Cristo apareceu no Antigo Testamento com os pais? Através da fé, porque Paulo diz: do princípio ao fim é pela fé. É isso que ele diz? De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui ele começa expressando logo sobre o Evangelho. Ele inicia sua carta, claro, falando algumas considerações, explicando quem ele era. E aí logo no começo, não muito depois disso, ele começa a dizer que ele não se envergonha, porque é um poder. Mas que poder? Um poder para a salvação. Quem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus aqui? Houve um poder sobre a sua vida, mano. Porque para reverter o que havia acontecido no Éden, somente um poder sobrenatural, divino, para reverter a situação. Nada na terra. E você vai ver o apóstolo Paulo falando em Gálatas também, que tudo no Antigo Testamento foi sombra das coisas que viriam. Você vê a sua sombra? A sua sombra é você? Sim ou não? Não, ela não é. A nossa sombra, ela não é exatamente nós, mas ela tem a nossa forma. Então, quando Paulo fala que tudo no Antigo Testamento era a sombra das coisas que há de vir, de Jesus Cristo, era a forma de Jesus, já começando a ser expressada no Antigo Testamento, mas não era ele exatamente, porque ele veio se cumprir de forma exata na pessoa de Jesus Cristo física, no Jesus Cristo de carne e osso, manifestado. O Verbo se fez carne. Por que o Evangelho é poder? Por que o Evangelho é poder? Se você notar, lá em Gênesis 3,17, mantenha a sua Bíblia aí conectada, nós vamos perceber que Deus, ao condenar a sentença do pecado, Ele não condenou somente Adão, não condenou somente Eva, mas condenou e sentenciou sobre a terra inteira, a toda a criação, junto com Adão. Você pode ler em Gênesis 3,17, diz: e o homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Olhe para cá, amados. Aqui nós vamos entender que para ser necessário esse poder tremendo do Evangelho, esse poder gigantesco que somente Deus transformado em homem podia fazer, não era uma tarefa fácil reverter o que aconteceu no Éden, porque Deus, Ele lançou uma sentença: maldita é a terra por sua causa.
O que você vê acontecendo no mundo, não só os sinais de pessoas, de governo, não só os sinais de organizações, de pessoas que têm controle, de milionários que têm controle de alguma forma de influenciar coisas ruins no mundo, mas os sinais da natureza, tudo isso é o efeito do homem caído. Os vírus, as doenças que se aumentam a cada dia mais, a terra espreme a sua dor por ter sido amaldiçoada pelo Criador, junto com a queda do homem. Então, nós vemos no decorrer da história, que isso só vem piorando. Mas Cristo morreu, porque Ele está preparando uma nova terra e um novo céu. Entendermos, irmãos, que tudo que nós sofremos hoje, com permissão de Deus, ainda é um efeito do homem caído no Éden. Não é qualquer criação que é amaldiçoada pelo seu Criador. O homem foi capaz de fazer isso, de fazer com que Deus punisse não somente a ele, mas também a toda a terra. Mas existe algo maravilhoso no meio disso. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Nós vamos ler algo e vamos começar a construir as partes finais dessa nossa exposição hoje aqui, amados. Então, toda a terra sofreu por causa do pecado do homem inicial. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 2, temos aqui o texto, é NVI, apóstolo Paulo, falando isso. Vamos ler? Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Podemos parar por aqui. Então o apóstolo Paulo está falando de um homem, que nós sabemos que é ele mesmo. Ele está falando do momento em que ele teve um encontro com Cristo, onde ele foi derrubado totalmente. E ele não foi só derrubado da sua inteligência, não foi derrubado somente ali da perseguição que ele faria contra Cristo, mas onde Paulo foi derrubado em toda a sua força. E ele diz, é nisso que eu vou me gloriar, nas minhas fraquezas. Mas quando ele fala a respeito, no verso 2, sobre esse lugar onde ele foi, como assim? Um jardim no céu? Se você perceber, mantenha paralela a sua Bíblia, aqui nesse texto de Coríntios, e no texto de Gênesis. Se você perceber, o Éden nunca fez parte da criação terrena. O Éden, ele é uma extensão do céu. O Éden, ele é um local onde Deus criou para que o homem habitasse, como se fosse habitando no céu. Então por isso que quando Adão, apesar de pecar dentro do Éden, Deus não amaldiçoou o Éden. Deus proferiu a condenação à criação, à terra e ao homem. Porque o paraíso aqui onde é dito, esse termo paraíso no grego é paradeisos, que também tem um símbolo de jardim. Também é usado para a palavra jardim. Ou seja, Paulo, no Novo Testamento, está falando que existe um jardim no céu. Onde ele foi ao terceiro céu. Paulo diz que nesse céu onde ele foi, no terceiro céu, que é onde estava o trono de Deus, como o Apocalipse fala, ele viu um jardim, que é o paraíso. Assim como o Éden também é retratado em Gênesis, como um jardim, como um paraíso. Segundo Paulo, o Evangelho, que é poder para a salvação, ele vem para transformar o homem totalmente em sua vida, aquele que crê. Mas, amados, o Evangelho ele não vem só para nos salvar, o Evangelho ele vem para restaurar aquilo que foi perdido lá atrás. Ele é poder para a salvação? Sim, mas é poder também de restauração do plano original de Deus. Porque o homem, apesar de ter pecado e ter entristecido Deus por um tempo, ele não é capaz de arruinar o plano de Deus. Nós, criaturas,
não somos capazes de arruinar o plano de Deus. Porque Ele cumprirá o seu plano, independente do que aconteça. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, se o Evangelho é o poder de Deus, nós não podemos crer que o poder de homem algum pode parar o Evangelho. Sabe, para nós entendermos e provar dessa graça hoje, houve um sacrifício que você conhece, que Jesus Cristo fez, e muitas vezes você pode não entender espiritualmente o que aconteceu, mas houve uma guerra tremenda para restaurar o plano original de Deus. Porque mesmo sendo um homem que foi o pecador, mas o pecado nasceu com Satanás. E principalmente se o homem não é capaz de arruinar o plano geral de Deus, muito menos Satanás, querido. Você sabe por quê? Porque lá no início, Deus já havia prometido: este descendente pisará na cabeça da serpente. O Evangelho é um poder. O Evangelho não é nós sermos ricos, não sermos prósperos. Isso faz parte da vida comum terrena. Mas o Evangelho não tem como propósito principal isso. O Evangelho é um poder da misericórdia de Deus, da graça de Deus derramada sobre a nossa vida. E nós não podemos de forma alguma, amados, deturpar isso que aconteceu ao longo do tempo. Homens deturpando o Evangelho, homens dando outra cara para o Evangelho. E a Bíblia inteira conta-nos uma história que, se nós parássemos para observar melhor, muitos de nós deixaríamos de ser enganados. O Evangelho puro e simples, ele não vai abraçar as coisas dessa terra, queridos. O pecado cometido por Adão causou um mal gigantesco na criação. O pecado manchou a beleza da criação por algum momento. Mas o Evangelho, ele transcende as barreiras terrenas, pois ele é um poder. E o texto de Apocalipse, capítulo 14, você pode abrir comigo. E o texto diz, Apocalipse 14, verso 6: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluias. Então, amados, como nós podemos ver esse Evangelho é eterno? Por que o Evangelho é eterno? Porque o plano de Deus é infalível, o plano de Deus ele é inabalável, porque o jardim e o paraíso, ele é eterno. A Bíblia não revela para nós, mas muitos acreditam que antes do dilúvio, Deus recolheu o Éden para os céus novamente, porque o Éden não faz parte da criação terrena. O Éden era a expressão exata do que o céu podia ser, do reino de Deus, da comunhão do homem com Deus, da liberdade do homem com Deus. Mas foi a terra que foi condenada. E então, quando este homem é prometido, esse filho, nos mostra mais uma coisa a respeito do poder do Evangelho. Podemos abrir lá em Gênesis 3 novamente, vamos voltar muito a esse texto. E no 15 Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra em hebraico para cabeça é rosh, e também é usada para capitão ou chefe. Então a mesma palavra que é usada aqui para cabeça, no hebraico, ela também é usada para capitão ou chefe de algum exército, capitão de algum exército, capitão de grandes números de pessoas. Então, quando Deus promete que este homem, esse filho, pisaria na cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar, e nós vimos que Cristo não morreu definitivamente na cruz, mas todas as obras de Satanás foram destruídas na cruz, porque Cristo pisou na cabeça,
Cristo destruiu as obras daquele que tem o mal orquestrado, e ele destruiu tudo na cruz. E aí, Cristo feriu a serpente na cabeça, aonde está basicamente uma das partes mais mortais do corpo, se você levar um ferimento muito grave. Então, amados, quando nós vemos hoje muitos cristãos desesperados, meu Deus, que perseguição ao Evangelho, leis disso, leis daquilo, permitindo isso, permitindo aquilo, movimentos, militâncias de todas as formas aumentando, e os cristãos preocupados, porque a igreja vai morrer. A igreja não vai morrer, queridos. A igreja sabe fazer algo muito bem, é ressuscitar com o seu Senhor. Porque desde lá atrás, este evangelho já foi prometido que ele venceria. Você crê nisso? Cristo pisou na cabeça da serpente. Isso é mais do que o poder do evangelho, mas também a regeneração de uma criação caída. Então, olhando para esse plano que nós trabalhamos até agora, esse plano geral do evangelho, nós entendemos que há uma história central, uma história geral que nos conta como as coisas irão acontecer, como aconteceram, como acontecem, como irão também acontecer. Então, como também nós estamos nos tempos do fim, acredito, não muito longe do dia em que Cristo voltará, muito também voltou a se falar sobre os últimos dias, ou o fim dos tempos. O Evangelho eterno, ele vai ser pregado a toda a terra, e então o Filho virá. Vamos abrir em Mateus 28, 18. Jesus foi comissionar os seus discípulos para a pregação do Evangelho, para anunciar o Evangelho. A palavra de Deus em Gênesis 3,15 diz: este lhe ferirá a cabeça, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Deus, naquele momento, liberou uma palavra de certeza, de vitória do Evangelho, de vitória de Cristo sobre todas as coisas. Deus liberou totalmente a autoridade dos céus sobre a história de Cristo quando ele chegasse e se manifestasse na plenitude dos tempos. Em Mateus 28, 18 diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Antes de Jesus Cristo dizer assim: olha, como vocês andaram comigo, eu acho que vocês ouviram durante todo esse tempo o que é o Evangelho. Então, quando vocês forem pregar agora, entendam com quem vocês andaram, entendam com quem vocês estiveram. Mas Jesus, ele inicia dizendo uma coisa, que nos lembra da promessa liberada em Gênesis 3,15. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vamos ao verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paremos por aqui. Então Jesus disse: olha, está diante de vós aquele que foi prometido, está diante de vós aquele que foi falado pelo verbo de Deus, está diante de vós o Evangelho verdadeiro, está diante de vós a pedra verdadeira onde este Evangelho será construído, está diante de vós aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos. Porque, queridos, o Evangelho já está prometido que ele irá vencer. E se nós morrermos sendo perseguidos, morreremos como os discípulos de Jesus, pelo seu nome. Então, o que faz muitos cristãos terem medo do que há de vir, talvez para alguns ainda precise uma experiência muito profunda. E aí nós voltamos para 2 Coríntios, onde Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. Porque Deus diz para Moisés: olha, você vai construir o tabernáculo da forma que você viu, da forma que você ouviu.
Você sabe por que aqueles homens não desistiram até o último dia da sua vida? Você sabe por que Paulo perdeu a sua cabeça pelo nome de Cristo? Porque eles viram aonde o Evangelho irá nos levar. Só existia um tabernáculo na terra, porque existe um tabernáculo no céu. Só existia um jardim do Éden na terra, porque existe um jardim do Éden no céu. Você pode dizer amém por isso? Então, nós não podemos deixar de perceber isso ao longo de tudo que Deus tem nos falado. Então, se nós viemos de um lugar, nós nascemos propriamente a humanidade com Adão e Eva no Éden, é para lá que Deus quer nos levar de volta. Em Mateus 16, 15. Mateus 16, 15. Nós vemos Jesus confirmar a expressão exata daquilo que ele basearia o seu evangelho. E aí nós entramos no propósito do evangelho. Qual é o propósito final do evangelho? Mateus 16, 15. Jesus disse: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Me responda uma coisa, amado: por que você está tão preocupado com as perseguições dos últimos dias? É certo, queridos, que nós, infelizmente, no último ano, perdemos alguns irmãos, não somente para a morte na pandemia, mas perdemos alguns irmãos para a morte espiritual. Quantas pessoas você conhece que há 1 ano e meio atrás você esperaria ela chegar aqui no culto todos os dias? Quantas pessoas você olha para essas cadeiras vazias e você percebe que há 1 ano e meio atrás você nunca acreditaria que ela não estaria mais aqui? Pessoas perdem a fé em Jesus Cristo porque elas deixam de crer. Porque, amados, Moisés viu o tabernáculo de Deus, a planta foi entregue para a mão dele, ele viu o que havia no céu, ele viu o exemplo do que havia no céu. Paulo viu o que existia no céu, e por isso não desistiu até o último dia da sua vida, onde perdeu a sua cabeça pelo nome de Cristo. Mas Jesus Cristo disse: "Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram." Nós podemos não ver o terceiro céu como Paulo viu. Nós podemos não ver Deus manifestando coisas maravilhosas como nos tempos da Bíblia. Nós podemos não ver Deus agindo, seja na nossa vida normal do dia a dia, seja na nossa vida da igreja. Mas uma coisa é certa, queridos: se nós cremos no Evangelho, se nós cremos na Palavra de Deus, se nós cremos no que Jesus Cristo disse, nós estamos crendo na sua promessa final, de que Ele nos levará para o jardim de Deus. Como podemos definir então o propósito final do Evangelho? Lucas capítulo 23, aleluia, verso 39, diz assim: "Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: 'Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a nós.' Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: 'Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum.' Então disse ele: 'Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.' Jesus lhe disse: 'Eu lhe garanto que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.'" Mais uma vez Jesus confirma que há um paraíso no céu à nossa espera. O mesmo paraíso lá de trás, o mesmo paraíso, ele é eterno. E é por isso que o Evangelho é eterno, amados. Porque ele fala de uma boa notícia, de restaurar a vida do homem, não somente para viver com Deus um dia, mas para restaurar tudo aquilo que ele foi feito para ser. No final dos tempos, quando Cristo vir, nós reinaremos com Ele.
Foi para isso que ele criou o homem lá no Éden, para que ele reinasse com Deus, para que ele fosse o representante de Deus na terra. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma grande coisa que aconteceu no Éden, amados, quando Adão foi expulso, Deus colocou uma guarda tremenda, muito maior, no caminho da árvore da vida lá dentro do Éden. Deus disse: o homem agora é um de nós, então vamos proteger a árvore da vida, para que ele também não a coma. Porque você já imaginou um homem caído comendo da árvore da vida? Mas aqui nesse texto diz que ao vencedor, aquele que vencer, perseverar até o fim, Deus vai dar o direito de comer do fruto da árvore da vida, que está lá no paraíso. Somente, queridos, uma criação regenerada pode comer da árvore da vida, dos mistérios de Deus. Somente alguém regenerado pode participar daquilo que está nos céus. É por isso que quando uma pessoa regenerada, totalmente ela vive o Evangelho no seu dia a dia, ela começa a perceber que a sua casa, em nenhum lugar do mundo, ela encontraria igual. Porque ali Deus começa a fazer presente os frutos do céu. Nós precisamos trazer cada dia mais o céu para a terra de maneira espiritual, amados. Apesar de nós vermos o quadro não tão bom em relação ao mundo, pessoas se perdendo, escândalos acontecendo, Cristo sendo humilhado nos carnavais, pessoas fazendo chacota da imagem de Jesus, de cristãos. Isso não é de hoje, queridos, isso acontece desde o início da história de tudo. Mas da mesma maneira em que nós vemos nos últimos dias, os homens abandonariam a fé, haveria apostasia, haveriam deuses de si mesmo. Nós vemos que a igreja de Jesus Cristo, ela estará pronta até para ser morta, se for necessário. Então, por mais que haja fatos que mostrem que as coisas não estão indo bem aos nossos olhos, mas no reino espiritual, Deus já preparou a sua cidade para a nossa habitação. Deus já preparou o jardim. Que nesse tempo nós comecemos a orar, não para que Deus nos dê emprego melhores, não para que Deus nos dê um salário melhor, para que Deus dê um carro melhor, para que Deus nos dê status, não, mas que nós passemos a orar, para que Deus prepare o nosso coração como sua igreja, para que nós podemos encontrar com Ele naquele dia e dizermos: valeu a pena vencer até o fim. Então, queridos, o nosso clamor nesses dias tem que ser de pedir a Deus: Senhor, prepara-me como tua noiva. Os homens estão esquecendo, estão deixando de viver o reino de Deus na terra, porque eles estão esquecendo daquilo que foi prometido lá no céu. É um quadro dos fins dos dias. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 1. Luiz. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora vai para Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e o Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações.
Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estarão em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, pois a luz virá do Senhor, e eles reinarão para todos sempre. O principal propósito do Evangelho, queridos, é alcançar, é transformar e preparar aqueles que vão habitar na nova Jerusalém, que virá dos céus. Esse é o propósito principal do Evangelho, queridos. O que nós ganhamos, além disso é um bônus. Se nós podemos ter uma vida melhor nessa terra, é um bônus, não é o propósito principal do Evangelho. O propósito principal do Evangelho é te preparar para aquele dia, te alcançar, te transformar através da palavra de Deus. E aí, queridos, quando nós vivemos, de fato, a transcendência que essa palavra causa em nós, essa transformação, por onde nós vamos, aonde nós estamos, o Senhor é manifestado. Sabe, hoje nós vemos muitas pessoas usarem as redes sociais para tanta bobagem, queridos. Muitos cristãos não estão preocupados com coisas mais importantes do que gastar a sua vida em coisas que não são eternas. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas do alto. Nós podemos não ter visto, mas nós cremos. Então, amados, se você pensa assim, eu quero viver o transcender de Deus na minha vida, eu quero viver os frutos do Evangelho, assim como a árvore da vida, que dá fruto todos os meses lá no céu, eu quero viver isso aqui na terra, eu quero frutificar da palavra de Deus, eu quero mais tempo com Deus, eu quero experiências com Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero estar cada vez mais íntimo dEle, entender cada vez mais a sua vontade, renunciar cada vez à minha. É preciso que você viva a mensagem que te alcançou. Sabe, queridos, quando você não vê alguém falando da mensagem do Evangelho em nenhum lugar, significa que essa pessoa nem sabe direito para onde ela está indo. Quem tem certeza de onde está indo, você cristão, você tem a certeza, mas não é uma certeza somente para você. Você vai querer anunciar, você vai querer transformar as suas redes sociais, o lugar de influência que você tem, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, você irá transformar esse lugar um lugar de pregação do Evangelho, por mais que você não diga uma palavra sequer. Paulo sabia, minha morte está muito próxima, mas ele não se envergonhava do Evangelho. E o Evangelho não pode ter vergonha. Uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ela não é uma pessoa que representa o caráter de alguém que foi alcançado pela mensagem de Deus, porque alguém que representa vergonha, ela está reproduzindo a mesma coisa que Adão e Eva caídos reproduziram. Onde está você, Adão? Eu me escondi, porque eu tive vergonha, porque eu estava nu. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E para nós encerrarmos, abra o último versículo, 1 João capítulo 1. Aleluias. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Você pode dizer aleluias? Os discípulos carregavam uma mensagem, e essa mensagem ela não podia ficar com eles, ela não podia findar neles.
ela não podia estagnar neles. Só que isso não era uma escolha deles. O que faz o discípulo comunicar a mensagem é a comunhão com Cristo que ele tem. E o apóstolo João escreve: eu falo isso a vocês para que vocês também tenham comunhão conosco, e que no final de tudo isso, a vossa alegria, que ela não vai ser uma alegria terrena, ela não vai ser uma alegria momentânea, apesar das muitas tristezas, apesar de todo o sofrimento, a vossa alegria no final será completa, porque a sua comunhão é com o Filho. Então, quando nós realmente entendemos que essa mensagem que carregamos, ela não pode parar em nós, ela tem que aparecer em todos os lugares. O Evangelho, ele tem que estar exposto em todos os lugares, porque nos foi dada uma promessa: toda autoridade foi dada a Jesus Cristo nos céus e na terra. A autoridade do Filho, ela é transferida no momento em que nós comunicamos o Evangelho. A autoridade de Jesus está sobre você, queridos, para anunciar. E o interessante é que Jesus fala para os discípulos: olha, vocês permaneçam aqui, para que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Atos 1. E então aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Muitos milagres e maravilhas aconteceram, para ali decretar a manifestação do Evangelho, através da ousadia do fogo do Espírito. Então, quando você clama por fogo, queridos, você está pedindo duas coisas: ou você está pedindo para ser consumido todos os seus males que desagradam a Deus, mas também você está pedindo para que Deus te encha com o poder do Espírito, que te dê ousadia para a pregação. Ser revestido do dínamos, a palavra em grego para vocês, vão receber poder do céu. É essa dinamite que explode. Você já viu uma bomba explodir, amados? Ela não tem como conter a sua explosão, não tem como conter em que só o momento em que a bomba explodiu, ela afetou, não. O Evangelho é isso, ele é um poder que explode tremendamente, que vai para além de você, vai para além dos seus entendimentos, vai para além das suas forças. Paulo não tinha mais forças nos últimos dias da sua vida, mas uma coisa ele tinha: o Evangelho precisava ser pregado, porque ele era poder. Às vezes nós queremos viver experiências tremendas com Deus, para que Ele nos mostre alguma coisa, para que Ele nos diga alguma coisa, para que Ele nos faça experimentar alguma coisa, mas nada disso que nós pedimos, não, está tudo aqui, queridos. Nós não podemos olhar para a Bíblia e achar que ela é só uma história contada, que ela é só um livro onde registra aqui que grandes homens, com muito sacrifício, conseguiram fazer alguma coisa para Deus, mas não. As experiências que você pede, as coisas que você quer ouvir de Deus, elas estão todas aqui, na sua palavra. Porque os discípulos diziam: olha, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vimos, é isso que nós anunciamos para vocês. Então, amados, se você sente que você deve experimentar algo mais de Deus na sua vida que você tem hoje, se você olha e diz: eu não estou vivendo o Evangelho que meu Deus espera que eu viva, eu não estou pregando o Evangelho que meu Deus espera que eu pregue, então chegou o tempo de convergirmos os nossos corações para uma busca e uma devoção maior, de preparar o nosso espírito para aqueles dias que irão chegar. Dias piores virão, queridos, é certo, a Bíblia já diz isso, mas também ela fala que no final Deus vencerá de todas as formas. Acontecerá sim que igrejas não poderão mais reunir. Você teve uma prévia disso na pandemia, mas essa mesma igreja que não conseguirá mais talvez reunir num templo, estará vivendo de fato o corpo de Cristo nas casas, nos lugares onde você poderá ali reunir talvez você, sua esposa e seus filhos. A gente dizia na pandemia lá em casa: nós estamos vivendo o treinamento para os últimos dias. Deus começou a treinar a sua igreja, efetivamente começou a treinar mais. Nós precisamos estar totalmente reforçados, porque sabe por que muitas pessoas estão desistindo? Essas pessoas estão desistindo agora, e se não desistiram ainda, elas abandonarão a palavra no dia em que o filho da perdição for manifestado e começar a perseguição. Muitos que agora olham para a sua vida e dizem: eu não preciso me preocupar agora, eu não preciso entrar nesse desespero, fim dos dias,
Jesus está vindo. Não, não preciso. Mais perto do que os dias de Jesus nós estamos. Mais perto do que os apóstolos viveram, nós estamos. Cada vez mais. E se você hoje não tomar uma decisão, amado, de viver o Evangelho pregado desde o início do Éden, prometido que venceria todas as coisas, as perseguições virão, mas o Evangelho vencerá. A igreja conseguirá sobreviver. Os santos se encontrarão com o Senhor. E este é o principal propósito do Evangelho: nos preparar para aquele dia.